Boa noite, queridos. Graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem de Deus ao teu coração. Amém? Hoje que é dia 11 de janeiro de 2021. Eu tenho certeza que Deus vai falar novamente com você, pois a palavra que pregamos, ela é inspirada por Deus. E o texto que eu quero repartir na noite de hoje está no capítulo de número 5 de Tiago, que diz assim: E agora prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, e vossas roupas finas desvaneceram, ruídas pela traça. Vosso ouro e a vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que vós desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para que não caiam em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa palavra, como sempre, a palavra de Deus é uma palavra que nunca volta vazia. E essa carta de Tiago é uma carta muito rica. E esse texto de hoje, no capítulo 5, se nós formos prestar atenção,
A cada detalhe desse capítulo, nós vamos ver quão rico este capítulo é e quantos ensinamentos eles trazem ao nosso coração. Mas o que Deus reforçou ao meu coração, o que Deus me orientou para que eu estivesse compartilhando com aqueles que me ouvem na noite de hoje, foi a parte que fala de um profeta chamado Elias. A Bíblia vai dizer que ele era uma pessoa frágil como nós, como eu e como você. E ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra de Israel durante 3 anos e meio. E então ele fez uma outra oração, e os céus derramaram as suas chuvas, e a terra produziu os seus frutos. O que eu quero destacar aqui no dia de hoje é a fragilidade do profeta. A Bíblia vai dizer, a tradução que eu estou lendo é a King James, e ela vai dizer que Elias era uma pessoa frágil como nós, como eu e como você. Quantas vezes nós somos tentados a admirar e muitas vezes até idolatrar e almejar cargos ou almejar estar na posição ou no local de uma pessoa, não é verdade? Quantas vezes nós olhamos na mídia um artista famoso, um cantor gospel, um pregador da palavra de Deus, alguém que é reconhecido nacionalmente e até mesmo internacionalmente, e quantas vezes, se formos sinceros, já não passou na nossa mente a possibilidade, o desejo de estar naquele lugar, de ocupar o lugar que aquela pessoa ocupa, não é verdade? Porque já dizia Salomão, somos vaidosos. O ser humano, a alma humana, ela se alimenta muitas vezes da vaidade. O autor do livro de Eclesiastes, possivelmente o pregador, possivelmente Salomão, ele fala que toda a destreza dos homens, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação intensa dos homens consiste na inveja que o homem tem do próximo, do seu semelhante. É triste saber que muitas vezes existe uma competitividade, existe uma concorrência, existe um desejo de ocuparmos uma outra posição, de estarmos no lugar de alguém. Isso por quê? Porque a nossa alma humana muitas vezes ela é ingrata, ela é insatisfeita. E por isso nós vimos a história do povo de Israel, que caminhou 40 anos no deserto, num trajeto que poderia ser percorrido, segundo alguns teólogos, 40 dias, segundo outros, 7 dias. Eu nunca tive a oportunidade de estar naquela região, então não sei precisar. Mas aquilo que poderia ser percorrido em 40 dias se tornou 40 anos. Por quê? Porque o povo era um povo murmurento, era um povo reclamão, era um povo descontente, era um povo insatisfeito, era um povo que tinha a alma insatisfeita, nunca estava contente, nunca estava feliz, e foi por causa dessa murmuração, por causa dessa ingratidão, bem como a incredulidade, que fizeram com que aquele povo andasse 40 anos no deserto. E a verdade é que os anos passaram e a alma humana continua incorrendo nos mesmos erros. Enquanto deveríamos ser felizes, deveríamos ser gratos, deveríamos ser extremamente agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu, sobretudo pela salvação que há em Cristo Jesus. Mas parece que há uma insatisfação na alma humana de sempre desejar algo que não temos. Por que será que somos assim? E o incrível é que quando olhamos para essas pessoas que se destacam na sociedade, pregadores famosos, homens e mulheres de Deus, cantores com diversos CDs gravados, muitas vezes chegamos a pensar que aquelas pessoas são maiores ou melhores do que nós. Chegamos a pensar que elas são verdadeiros semideuses, que nunca erram, que nunca pecam. Quando a palavra de Deus vai dizer que mesmo um profeta como Elias, ele era um homem frágil como nós.
A Bíblia não esconde nada. A Bíblia fala da fragilidade de Jó. A Bíblia fala da fragilidade de Davi. A Bíblia fala da fragilidade de tantos personagens que demonstraram fraquezas, inclusive o próprio Jesus Cristo, que chegou a orar pedindo aos discípulos que intercedessem por ele, porque ele estava no jardim do Getsemane, um momento de muita dor e aflição. Então a Bíblia sempre deixa claro sobre a fragilidade humana. A Bíblia vai dizer sobre o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. 3 vezes orou a Deus para que removesse aquele espinho na carne. Mas o Senhor lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amados, se eu e você que me ouve, se formos sinceros conosco, nós vamos chegar à conclusão: não há uma pessoa sequer no planeta que não tenha um espinho na carne. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós ocupamos algum tipo de posição, exercemos algum tipo de influência, falamos em nome de Deus, não é por causa da nossa bondade, pois foi o próprio Jesus que disse que nós somos maus. Nós fazemos tudo o que fazemos por causa da graça, por causa do sangue de Jesus Cristo, que um dia nos alcançou, nos lavou, nos purificou, nos perdoou de todos os pecados. E como diz lá em Miqueias, ele lançou nas profundezas do mar e se esqueceu, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia, que tem prazer em perdoar. Como está longe o Ocidente do Oriente, como um pai se compadece dos seus filhos, ele perdoa as nossas transgressões, pois conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Que Deus abençoe a sua vida e a minha oração é que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida. Um beijo no teu coração e até a próxima, se assim o Senhor permitir.